Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A gente vai começar agora o nosso programa falando o seguinte: imagine você viver numa situação em que, por exemplo, você não ouve o grito da torcida, você não ouve a música do Léo, você não ouve ninguém falando, você não ouve nenhum ruído de passarinho, você não ouve absolutamente nada. Isso acontecia com o Eduardo, a vida dele era assim. O Eduardo está aqui, acompanhado pela Fabrícia, pela mulher dele. O Eduardo, ele perdeu a audição tem mais de 30 anos por conta de uma meningite e viveu assim durante muito tempo. Participou de uma escola em que ele foi oralizado, mas aí, graças a uma cirurgia de implante coclear, ele conseguiu voltar a ouvir. Esse vídeo viralizou na internet. Quem fez a gravação foi a mulher dele, a Fabrícia, que estava com ele no consultório na hora em que esse implante ia ser ativado e que ele ia fazer esse primeiro teste. Além dela, estavam as filhinhas deles lá, a mãe do Eduardo e também os irmãos. Vamos ver como foi esse momento super emocionante. Eduardo. Olha! Eduardo. Olha! Onde tá? Tá o dragão preto. É a mamãe. Tá falando com você. Oi, amor. Tá me ouvindo? Tá falando meu coração. Dá pra ouvir o coração? Fala com o papai, dá uma aí pra ele, fala com ele. Pode aumentar um pouco. Não pode aumentar um pouco. Fabrícia e o Eduardo vão contar pra gente sobre esse momento. Você se emociona agora, revendo essa imagem. Sim. Você agradece primeiramente por ter feito. Agora eu não perco a esperança para voltar a ouvir. Ele não perdeu a esperança de voltar a ouvir. A gente tem... ele teve uma meningite, né, com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E perdeu completamente E aí, a audição. isso, aí ficou surdo. E aí, só agora mesmo. Agora, eu queria saber assim, como é que vocês se conheceram? Na academia. Ele é professor? Ele é professor de educação física, né? Personal. E eu fui para Brasília, sou goiana, fui para Brasília a trabalho. E aí eu malhava na academia onde ele entrou para trabalhar. Mas ele me Né? disse, Fátima, que ficou 6 meses observando o comportamento dela. Pra ver o melhor momento para chegar. Para se aproximar. Foi, o peso não é esse aqui, o exercício é esse aqui e tal. Na verdade, eu tô querendo namorar você. Ali no meio a história foi sendo contada. Você sabia que ele não ouvia? No primeiro momento, não. Não percebi, porque eu não tive contato com pessoas com deficiência auditiva, nem na minha infância, nem na família. Então, assim, mas depois ele foi e me falou. E você percebia que a voz dele tinha uma diferença. Isso, eu percebi na primeira vez. Aí eu achava estranho, mas eu não quis perguntar. Depois ele foi e me falou, né? Eu achei interessante porque bom, a gente está recebendo aqui o doutor Faiz Barmad Júnior, que foi o responsável pela cirurgia, que é uma cirurgia de reabilitação, na verdade, da colocação do implante. O que está me impressionando muito é porque ele, durante a vida toda, fez leitura labial. Mas agora, ele está olhando para ela, eu falo, e ele responde mesmo de costas para mim, né? Isso, bem, bom dia a todos. Bom dia. Muito um prazer estar aqui, Fátima Bernardes, estar presente com todos aqui no sofá. Então, é importante a gente falar sobre o implante coclear. É uma oportunidade de reabilitação auditiva para todas as pessoas que nos assistem. É importante a gente fazer um sumário rápido, um resuminho rápido, que pacientes que têm perda de audição leve e moderada até severa, o aparelho auditivo é uma excelente opção para que eles voltem a ouvir e uma forma de reabilitação auditiva adequada. No caso do Eduardo, o aparelho auditivo não era o suficiente. O implante coclear ele está destinado a pacientes portadores de uma surdez profunda em ambas orelhas. Então ele usava aparelho auditivo, ele fez fonoterapia, mas isso não era o suficiente para ele. E no caso dele, o que chamou a atenção é que ele, com 1 ano e 8 meses, ele teve meningite, evoluiu com ossificação da cóclea, que é o órgão da audição. Isso, naquele momento, impossibilitou ele de ser reabilitado. A opção do implante coclear já existia, era algo inovador, estava começando no Brasil. E naquele momento, por causa dessa ossificação,
Infelizmente, ele não teve a oportunidade de ser reabilitado. Mas isso foi um sonho dele, ele nunca desistiu. A mãe dele, a família dele, e eu acho que, independente da família, isso é uma decisão do paciente, da pessoa. É a pessoa quem tem que escolher o que ela deseja, se voltar a ouvir ou não. Ele sempre sonhou em voltar a ouvir. E ele continuou lutando por isso. Ele foi meu professor de educação física há 10 anos atrás. Coincidência, hein? Eu estudei o caso dele, foi desenvolvido eletrodos mais finos, o implante Esse aqui coclear... é que eu trouxe pra gente ver, gente? Só pra gente ter uma Exatamente. ideia, eu vou pedir, quando a gente terminar de ver ali o vídeo do momento, eu tô aqui na minha mão, ele trouxe o que é, isso aqui é a parte que é implantada dentro Do crânio. do crânio. Exatamente. Esse Essa é o é a implante coclear, esse é o componente interno. Isso é cirurgicamente implantado dentro do crânio e aquela extremidade pequenina, bem delicadinha, como se fosse um fio de cabelo, é introduzido na cóclea, que é o nosso órgão da audição. No caso dele, a cóclea dele era parcialmente ossificada e isso o tornou não candidato naquele momento. Sim. Mas ele lutou muito por isso, fez fonoterapia, usava aparelho auditivo e chegou o momento que a tecnologia avançou muito. E finalmente ele pôde voltar a ouvir, então ele tem 1 mês de implantado. É importante que todos saibam. Só 1 mês. Ele que está incrível. aprendendo a ouvir, ele ouve sons, mas ele ainda não compreende perfeitamente. Ele tem que fazer muita fonoterapia e isso é para todo mundo que é submetido a essa cirurgia. O implante coclear é uma cirurgia fantástica e que mudou a história da medicina e a história da humanidade. Transformou pessoas que antes eram destinadas a serem... não tinham o acesso à linguagem e à fala e hoje... por causa dessa cirurgia que é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano, ele tem opção Deixa eu ver de com a voltar a Fabrícia, o ouvir. que ela percebeu de mudança, o que vocês perceberam de mudança na vida a partir do momento que ele passou a ouvir? O que eu percebi a mudança da minha vida. Eu escutei muito as vozes da minha esposa. As vozes da esposa, né? Quando eu estava numa cena, estava muito silêncio. A minha esposa estava dormindo no quarto. A minha filha estava dormindo no outro quarto. Estava silêncio. O meu cérebro estava precisando ouvir. O cérebro precisava ouvir. Ele disse que a mulher dormindo dentro do quarto. Quando eu cima no quarto, agora foi pressa. Foi alguma coisa. Acorda! Fala, por favor, que eu não quero ficar no silêncio. Ele falou, te amo. Mais uma vez. Te amo. Mais uma vez. Te amo. Ou seja, ele é um pai que não reclama quando as meninas estão fazendo barulho em casa, não é isso? Não, nem um pouco. Não nem tem um pouco. nenhum problema. Não é muito impressionante? Porque assim, eu fiquei imaginando que seria como se ele estivesse ouvindo a gente, por exemplo, eu não entendo nada de russo. Se alguém estivesse falando russo para mim, porque ele começou a perceber o som, mas ele não decodificava, né? Não ligava uma coisa a outra, naquela palavra o que era, né? Mas deve ser realmente impressionante, né? Você começar a sentir isso, porque a gente sente, a gente não se lembra o momento que a gente começou, né? Beber, a ouvir, a enxergar, a sentir cheiro, essas coisas. Então deve ser lindo ouvir a voz das suas filhas, né? Pela primeira vez, da sua mulher. Isso deve ser uma das coisas mais emocionantes da vida. Ouvir uma né? música, né? Assim, pra você ter a chance de ouvir pela primeira vez alguém cantando, tocando o som de um instrumento. Ele fez com 30 e poucos anos, mas a gente recebeu aqui no programa em 2003 um menininho, na época ele estava com 4 anos, tinha acabado de fazer o implante. E aí a gente pediu para a repórter do Cinema Novaes, que é da RPC, afiliada da Globo, lá em Curitiba, para ela mostrar para a gente como é que ele está hoje, porque ele veio ao programa no dia em que foi ativado. E aí a gente queria saber agora como é que ele estaria, né? Vamos ver. Essas são imagens dele aqui, olha, 4 aninhos, tinha acabado de fazer. Aí olha só, a música tocou, ele não conseguiu ficar sentado. Ai, que amor. Era Emicida e MC Guimê que estavam aqui, ele começou a dançar de tão emocionado que ele ficou. E aí a gente queria agora saber, poxa, como é que será que ele tá? Porque ele tá passando pelo processo que o Eduardo tá passando. Ele tá aprendendo a falar a partir do momento que ele começou a ouvir. Vamos ver.
ouvir já foi um grande avanço, mas precisava mais. Precisava que o Enzo aprendesse a falar, a desenvolver a comunicação, a entender as palavras e associar as palavras aos objetos. Por isso, a família se mudou aqui para Curitiba, onde tem uma escola especializada nesse tipo de atendimento. Moeda. Moeda. Enzo tem, diariamente, aulas para desenvolver o aprendizado da língua portuguesa. Pomada, muito bem. É uma criança que está desenvolvendo bastante, existe um pouco da dificuldade na fala, mas é um processo que tende a melhorar, né? A fala dele tende a melhorar. Hoje a gente pode dizer que o Enzo é uma criança praticamente alfabetizada. Outra dificuldade encontrada pela família foi matricular Enzo numa escola que tivesse programa de inclusão para surdos. Mas conseguiu neste colégio, onde ele cursa atualmente o 2º ano do ensino fundamental. Na sala de aula, atendimento personalizado. 2 vezes por semana, atividades individuais na sala de recursos do colégio. Tudo para desenvolver a fala. A evolução, ela é muito visível e isso nos deixa muito felizes. Aos 8 anos de idade, Enzo é um menino alegre, expansivo. A gente deixa ele aqui feliz da vida, com o coração tranquilo, sabendo que ele está adaptado, sabendo que ele está efetivamente aprendendo, né? E volta feliz para casa, rotina bacana. Cada palavra aprendida e vocalizada é uma vitória. Muito bom poder ver o Enzo e ver que ele está evoluindo. Estou super feliz. Hoje a gente está recebendo o Juan e a Sheila. Juan está com quantos aninhos, Juan? Oi, só pra gente... 2 anos e 4 meses. 2 anos. Acabou de fazer também? Isso. Ele fez com 1 ano e 12 meses, né? 1 ano e 11 meses e meio, daí atirou com 2 anos. E como é que foi para... O que você sentiu nele, logo de diferente? É outra vida. Ele tinha um aparelhinho ASE, mas ele não compreendia nada daquilo, né? Então, depois da cirurgia, ele pôde ouvir o mar, pôde ouvir passarinho. Isso para a mãe é tudo, né? Tem uma imagem linda dele no mar, que ele realmente reage ao barulho da onda, som, a chegada, né, da onda. Olha só. Muito lindo. E é muito... É como se ele estivesse realmente captando tudo que é possível. Né? Tudo que está acontecendo. E você nota isso o tempo todo nele? O tempo todo a audição dele melhora cada dia, né? E a gente pode ver que o implante, assim, tem que ser levado pro mundo, porque muita gente nem conhece, né? Tanto que... Ele fez a cirurgia pelo SUS? Fez a cirurgia pelo SUS no HC, no Hospital das Clínicas, com o doutor Ricardo Bento, né? A equipe dele. Até agradeço ele, que se por ele que o Juan tá tão enganjado nesse mundo maravilhoso de som, né? E a equipe toda do Profissão Repórter que gravou também, gravou toda a cirurgia, a ativação, foi super bacana, a ativação, né? Eles foram em casa, visitaram a gente e tudo. Essa imagem eu queria que o doutor explicasse, porque é muito bonitinho, porque aquele é o primeiro momento em que ele ouve algum som. E ao ouvir o som, ele chora. Me parece que é muito natural isso acontecer. É esperado durante a ativação do implante coclear. É a primeira experiência acústica que um bebê da cidade passa a ter. Então, é uma experiência completamente nova. Assusta no primeiro momento. Visualmente Mas assusta. não tem dor. Ele não chora por causa de dor. Não, é uma pelo experiência susto nova. mesmo de estar... Tipo medo daquele momento. É uma experiência completamente nova. Ele está ouvindo pela primeira vez. E a fonoterapia é extremamente importante. Isso é o momento da gente dar os méritos às fonoterapeutas de todo o Brasil que se dedicam, vestem a camisa dos nossos pequenos pacientes e ensinam eles nesse trilhar, desse caminhar de associar o som e a fala, né? Agora, Djamila, como é importante que uma cirurgia como essa seja feita pelo SUS, né? Quer dizer, que seja oferecida a essas crianças, porque durante muito tempo nem se sabia, né, que era possível fazer isso. E que hoje isso seja cada vez mais democratizado para todo mundo poder fazer, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Fiquei até surpresa de saber que foi feita pelo SUS, né? Porque a gente precisa defender para ampliar o SUS, né? Do quanto que é importante das pessoas terem acesso, se não ficar restrito somente. Imagina uma criança pobre ainda passando por essas questões, e a gente sabe que precisa melhorar no ensino público, né? Porque aí as crianças, quando vão para a escola, precisam ter esse
apoio. Esse apoio. Mas é um caso de dinheiro público sendo bem utilizado. Num momento como nós, não, uma cirurgia que custaria R$200 mil. R$200 mil. Eu acho que é por isso que a gente fica tão chocado cada vez que a gente ouve notícia de desvio de dinheiro público, principalmente em todas as áreas, né? A área da saúde, a área da educação, porque é um fato concreto, né? Tá aqui o exemplo prático de alguém que vai se beneficiar de um dinheiro bem aplicado. Fátima, e em relação ao valor do recurso investido pelo gestor nacional de saúde, isso no mundo inteiro é estudado, grandes centros acadêmicos do planeta, financeiros, provando de que não existe investimento melhor. Ter uma pessoa reabilitada, uma pessoa que vai ter a oportunidade de desenvolver seu pleno potencial, poder desenvolver a sua linguagem, falar o português que o pai e a mãe dele falam, e poder ser um lindo cantor, um engenheiro, um médico, um juiz. Então isso não tem preço. Cada vez que bate palma, ele bate palma. A reabilitação auditiva é muito importante, né? Porque o implante sozinho não faz milagre. Não é somente fazer cirurgia e largar, né? O Juan hoje faz 3 vezes por semana terapia na universidade da minha cidade, a Univale, né? Ela tem toda uma equipe preparada, né? Eu não fiz no meu estado, mas a fonoterapia é muito importante para o Juan estar aprendendo a ouvir e a falar, porque hoje ele tem 4 meses só de implante, de audição. Olha só, uma coisa interessante, a gente tem esse microfonezinho aqui que a gente faz de brincadeira para as crianças usarem, que não funciona, mas só para eles segurarem. Ele rapidamente percebeu que o dele não saía som. Tô fora. Ele abandonou e ele tá reclamando, porque toma esse olha, Juan, pra você esse. Não quer. Ele só quer o da... Deixa ele falar um pouquinho. Oi, Juan, fala aqui. Alô. Fala. Oi? Fala. Agora ele entendeu o que era perfeitamente, né? Muito obrigada. Eu só fico pensando exatamente o que você estava dizendo, Ludmila, ou Jamila. Quantas pessoas ficam... Oi? Alô? Quantas pessoas ficam privadas de um tratamento como esse, né, Jamila? E poderia ter um número muito maior de crianças atendidas, né? Sem dúvida nenhuma, né? Oportunizar, de fato. É um país, quando a gente tem Estado, de fato, né? No Brasil é um país que, infelizmente, a gente não tem a presença do Estado como a gente deveria. E aí faz com que fique somente oportunidade para poucos, né? Quando muitas pessoas acabam ficando ainda sem essas oportunidades, né? Isso é uma pena. Eu estive na Noruega recentemente, convite do governo norueguês, não fazendo comparação à Europa, eu não gosto disso, mas no sentido de quando tem presença de Estado, as coisas passam a ser normais, né? Não é uma questão, né, de você de fato entender que a população tem direito a acesso. Isso faz muita diferença. Contribui para isso, né? Um exemplo que devemos dar é que em nações desenvolvidas, a porcentagem de pessoas que têm acesso à reabilitação auditiva com implante coclear é próxima a 100%. Em nosso país, nesse momento, está em torno de 25%. Quer dizer, muita gente que poderia estar ficando beneficiada, né? Estamos muito aquém em relação à reabilitação auditiva que devemos oferecer para a nossa população. E o pior é em relação aos aparelhos auditivos também. Temos casos de pacientes, crianças, que esperam anos na fila para receber um aparelho auditivo. Então, isso não pode acontecer. Sem falar o que a Jamila falou depois na escola, né? Que aí a criança chega na escola e não tem aquele acompanhamento que seria necessário para esse desenvolvimento. E é claro que fazer essa operação mais cedo é muito melhor para adaptação, para tudo, né? Com certeza, Débora, com certeza. Porque... Fátima, importante saber que neste momento, na Câmara dos Deputados, existem leis, mas essas leis não estão cumpridas, não estão sendo cumpridas. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia tem lutado para criarmos mecanismos de fazer com que essa lei seja cumprida e que a população tenha acesso à saúde auditiva como em outros países organizados. Temos exemplos de países subdesenvolvidos como o nosso país, com PIBs muito menores do que o nosso, mas são organizados e a população tem acesso à reabilitação auditiva. Algum país que você possa citar, por exemplo, para a gente ter uma margem de comparação? Na América do Sul, por exemplo, na Argentina, que é uma realidade muito parecida com a nossa. São países que têm uma economia até semelhante, só que os gestores estão mais preparados para oferecer com que a população tenha acesso à reabilitação auditiva. Então, nós estamos lutando por isso. Oi, Léo. Doutor, você tinha falado no início... Né? Bom dia. Você tinha falado no início da entrevista que ele tinha acabado de ter 1 mês apenas que ele fez a ativação. Exatamente. Então, isso quer dizer que quanto mais tempo ele praticar
com fono e fazer a terapia, a dicção a melhorar. Vai melhorar. Ele, nesse momento, ele faz um abraço lá à nossa equipe de fonoterapeutas, a Fernanda, a Carolina, a Maíra, que cuidam dele. Ele vai dedicar 2 ou 3 vezes por semana, momento da vida dele, para melhorar a qualidade de linguagem dele. Neste momento ele ouve, mas não compreende. Ele precisa se dedicar nesse novo caminho da audição. Há uma curiosidade, devido à idade. Uma criança de 2 anos e 4 meses que ela falou, ele já deve ter 30 e poucos anos. 35. A dificuldade para ele é maior? É maior. Para aprender, sim. É muito maior. O caso do Eduardo é um caso atípico. É um caso raro de uma pessoa que lutou pelo seu sonho, não desistiu da sua linguagem, do seu sonho de falar como os irmãos dele. Ele não desistiu de falar. Ele é professor. Ele se graduou e é professor. E fala muito bem português. Ele tem um vocabulário fantástico porque ele lutou por isso. E faltava a audição. E hoje ele alcançou isso. Olha, a gente está super feliz de receber você aqui. Eu acho que ele vai ter 2 professoras ótimas, são as filhas em casa. Muita prática, não é? todo dia. Criança vai praticar direto, não vai ter muito. dificuldade. E que você continue evoluindo cada vez mais. Muito obrigada. Porque também é muito bem. Agradeço a minha mãe, gratidão. Abraço a minha mãe. Por tudo que na minha com muito amor. Disciplina. Muito amor, muita disciplina. Um ano e 8 meses. Perdeu audição. Depois de 33 anos, minha mãe falou no meu ouvido: Eduardo, e a mamãe está falando, entrou no meu ouvido. É uma emoção muito Depois de um grande ano, na minha vida. é muito obrigado, mãe. Ele agradece a mãe. É muito emocionante.